Olá, bom dia! Cá estou eu aqui de novo, certo? Então hoje está um dia meio chuvoso lá fora. Se vocês ouviram algum barulho, alguma coisa, é a chuva, certo? Então, graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez, né? Então, agradeço, Senhor, por este momento de estarmos aqui juntos. Te peço a tua proteção e o teu entendimento, para que a gente possa realmente entender a tua palavra, o que tu queres nos dizer, o teu conhecimento, certo? Tá. Amanhã, né, dia 24 de maio, vai ser o domingo da ascensão do Senhor. Então, pelo álbum litúrgico, nós vamos ler Mateus 28, capítulo 28, versículos 16 a 20. Tá aqui, né? Vou deixar para vocês o papelzinho, tá bom? Para vocês olharem e fazerem os exercícios. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de João. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Estou com a minha aqui já, né? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, assim, fosse vendo. Assim, quando eu falar alguma coisa, eu acho que para vocês fica melhor assim. Falar um capítulo, alguma coisa, vocês podem dar uma pausazinha no vídeo e olhar. Aí depois vocês voltam, porque fica melhor de ver, né? Porque como eu não estou na sala de catequese, não estou tendo aquele contato com vocês, então a gente não, né, não pode ter aquela paradinha para ver as coisas. Então eu falo direto. Lá eu falo quase 2 horas. E aqui é somente 15 minutos, né? A gente só pode fazer 15 minutos o vídeo, no máximo 20, certo? Então, gostaria que vocês sempre pegassem a Bíblia de vocês quando a gente fosse ver. Então, nós vamos falar do Evangelho de João, né? João, aqui o João que fez o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os historiadores, né? Eles dizem que é o mesmo João que foi o apóstolo de Jesus, né? Então, João, o discípulo amado que tem na Bíblia, né? Então, Jesus esteve com ele muito tempo e ele aprendeu de Jesus e escreveu, né? Então, o Evangelho de João é um evangelho diferente, né? Ele não é igual ao Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, certo? Ele não é assim, o evangelho, os sinóticos, no caso, esses três que são sinóticos, né? Eles falam mais do Jesus histórico, essas coisas todas. Já João, ele fala mais de Jesus como um Jesus espiritual, certo? Então, João, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. João era pescador, né? E como eu disse para vocês, ele foi o discípulo amado que está na Bíblia. Então, João, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista, né? Após o batismo de João, o batismo de Jesus, João começou a olhar Jesus, né? E quando João Batista partiu, né? Ele ficou sendo um dos discípulos de Jesus, não é isso? Então, para João é atribuído esse quarto evangelho, né? Que diz Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Também o livro do Apocalipse e 3 cartas são atribuídas a João, certo? Então, esse livro, quando João escreveu, ele queria assim que as pessoas lessem para crer, né? Que Jesus é o Filho de Deus e que para que crendo eles tenham vida no seu nome, certo? Então, esse Evangelho de João, porque existe o ano A, o ano B, o ano C. Para cada evangelista, um ano, né? Mas o Evangelho de João, ele só é lido nas festas de solenidades, né? Alguns períodos do ano, principalmente na Quaresma e na Semana Santa, certo? Porque, assim, esse livro,
ele é mais assim, tem um olhar diferente, refinado, né? Então ele apresenta Jesus assim humano, né? Mas também ao mesmo tempo ele mostra assim que se esconde um mistério, que existe um mistério que só é revelado aos poucos para aqueles que têm fé, né? Aqueles que têm fé e que aderem à obra de Jesus, porque Jesus veio dizer, né, o que o Pai queria. Então, esse evangelho, né, ele quer mesmo dizer que existe um mistério que é a revelação para aqueles que têm fé, né? Na obra do Pai, perante a ação do Espírito Santo, porque quando Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, né? Então, outra coisa que João faz, assim, ele no evangelho dele, ele não fala muito em milagres, né? Porque nos outros evangelhos, os outros evangelhos falam milagres, né? João não, ele fala em sinais. Então, ele escolheu dentre a vida de Jesus, né, do momento que ele esteve, então ele escolheu alguns sinais, né? Então, ele coloca no evangelho dele 7 sinais, né? Então, os sinais, ele coloca os sinais, né? E a glória de Deus, para a pessoa realmente ver a verdadeira face de Jesus ressuscitado. Então, ele diz que Jesus é luz, Jesus é o vinho novo, Jesus é a vida, Jesus é a palavra, Jesus é o alimento, ele é o caminho, ele é a verdade, né? Então, no Evangelho de João, ele propõe um caminho de iniciação para as pessoas ver Jesus e receber essa luz que ilumina a gente, né? A luz que ilumina o homem, que dá poder de se tornar filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, né? Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, ele fala sobre esse caminho de iniciação, que a gente vê, não é só ver, mas também crê, né? Em Jesus Cristo, que é luz, né? Então, esse evangelho, quando a gente vai ler, né, a gente tem que ter muitos pés no chão, né? E olhar assim, vendo assim uma coisa bem concreta quando a gente vai ler aqui sobre Jesus, porque ele falou mais na parte espiritual, né? O, o João, né, ele falou mais na parte espiritual. Então, esse evangelho, ele tem duas partes, né? O livro aqui, se vocês olharem, vamos ver aqui, ele tem 21 capítulos, né? Vocês lembram dos outros? Marcos tem 16, Mateus tem 28, Lucas tem 26 e João tem 21 capítulos, né? No capítulo de João. Pronto, então vamos pegar a Bíblia, né? Para a gente dar uma olhadinha, certo? Aqui logo no início fala, no capítulo 1, né? Tem o prólogo. Porque esse livro de João, ele é dividido em dois, né? Ele fala sobre o início, os sinais, como eu falei para vocês, e depois ele fala sobre a glória de Deus, né? Sobre a ceia, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele fala primeiro quem é Jesus, né? Através desses 7 sinais. E depois, então, é dividido em duas partes o livro, certo? Então, você olha aqui, esse início de João é belíssimo. João é um apóstolo, é um evangelho belíssimo desse livro, certo? Então, ele diz aqui, ó, eu vou ler, eu não consigo, demora muito o vídeo, mas eu não consigo deixar de ler. Diz aqui, ó, no princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos.
essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que, vinda ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui, ó. A todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no nome dela, pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: este é aquele de quem eu falei, aquele que veio depois de mim, passou na minha frente porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos, e graça e mais graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Olha que coisa mais linda. É profundo demais, certo? Mas vocês têm alma de criança e Deus, ele dá entendimento, né? Aqui fala que Jesus já existia, antes mesmo de vir para nós. Ele já existia, né? E veio ao mundo, veio para os seus, né? Mas as pessoas não entenderam, né? Não conheceram, não ligou, não receberam, né? Mas ele veio e deu poder das pessoas se tornarem filhos de Deus para aqueles que acreditarem, né? Então, esse prólogo, ele fala tudo sobre o Evangelho. Pronto, aqui é o resumo de tudo, né? Mas tem outras coisas. Então, o livro dos sinais começa aqui já no capítulo 2. Começa o primeiro sinal, né? O primeiro sinal de Jesus que fala sobre as bodas de Caná, né? Aí você vai passando, primeiro sinal. Aí depois, o segundo sinal é a cura do filho do faraó real. Tá aqui, segundo sinal. Aí o terceiro sinal é a cura de um enfermo na piscina. Então é bom ler esses sinais, porque esses sinais mostram a divindade de Jesus Cristo, né? Quem ele é, né? Então, o terceiro sinal está no 5º capítulo, vai do versículo 1 até o 47. E aí o quarto sinal, na multiplicação dos peixes, né? Dom da vida, certo? Aí o quinto sinal, Jesus caminha sobre o mar. É o quinto sinal de João, né? Aí a gente vem, quinto. Aí o sexto sinal é a cura do cego. Tá começa no capítulo 9. A cura do cego de nascimento, né? E o sétimo sinal está no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Tá? Aí, após essa é a primeira parte, né? Quando ele apresenta quem é Jesus Cristo, mostra os sinais, o livro dos sinais. E depois, quando começa o segundo livro, né? Que é o livro da glória de Jesus, né? Então, a gente vai ver o livro da glória, né? Ele mostra. Ele começa com lava-pés.
né? Jesus lavando os pés do discípulo. Então, esse livro da glória de Jesus fala da ceia do Senhor, né? Que o lava-pés se deu exatamente na ceia, né? Fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, vai assim até o capítulo do 11:54. Pronto. Aí, se você olhar aqui no capítulo 20, né? 20, versículo 30, né? Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Por quê? Porque tinha muitas coisas que Jesus tinha feito, mas não dá para colocar tudo. Ele colocou assim aquilo que ele, né, mais sintetizou, porque, né? Então ele disse: muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Certo? Aí você vai aqui para o capítulo 21, que é um apêndice, né? E lá embaixo, já no finalzinho, aqui no capítulo 24, começando no capítulo 24, você vai ver o seguinte, o que aqui diz aqui desse evangelho. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e a escreveu. E nós sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Então, foi escrito muitas coisas sobre Jesus, né? Aqui a gente está falando sobre os apóstolos, sobre a Bíblia, muitas coisas, mas para colocar na Bíblia, elas foram escolhidas algumas, né? Então, houveram vários escritos, eu acho que eu falei logo no início, quando eu falei para vocês assim, né? Na Vulgata, na Bíblia, né? Que foram o livro, né? Dos 70, que se juntaram, né? Os estudiosos para fazer a Bíblia. Então, não poderia colocar, e nem a gente podia nem levar a Bíblia na mão, assim como a gente leva hoje, né? Por quê? Porque não dava. Mas o essencial, o necessário, para que a gente acredite que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio que ele morreu na cruz para nos salvar, né? E que ele ressuscitou, mandou o Espírito Santo, e que o Espírito Santo hoje está na nossa igreja, né? É ele que vivifica a nossa igreja. Então, para isso, o que está escrito aqui basta, para a gente acreditar, tá bom? Então, um beijo grande. Estou muito feliz de estar com vocês nesses momentos. Está uma chuva linda lá fora, muita chuva. E eu agradeço a Deus porque estou aqui com vocês, tá bom? Obrigado. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.